Fraternais saudações. E conforme os senhores que já acompanham os nossos conteúdos há mais tempo, desde antes da existência do próprio YouTube, desde o antigo Orkut, as listas de discussões ou mesmo os encontros presenciais que fazíamos, ou até mesmo os senhores que já acompanham mais recentemente os nossos vídeos aqui neste canal sabem, nunca foi, não é e nunca será o nosso propósito estabelecermos uma crítica vã ou um menosprezo de quaisquer religiões, linhas iniciáticas, escolas místicas ou vias espiritualistas. Muito pelo contrário, o nosso objetivo é sempre o de nos debruçarmos em estudo respeitoso destes mesmos segmentos, ainda que por contraste. E hoje não será diferente, em que vamos aqui nos debruçar sobre as principais diferenças ou os elementos, ou melhor dizendo, os 5 elementos que distanciam o espiritismo do professor Rivail, codificado por Allan Kardec, que foi autor ou codificador de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, a Gênese e outras obras do kardecismo, do candomblé, que é também uma tradição que podemos posicionar como sendo mais frágil nesta corrente, ou seja, mais sujeita e frequentemente atacada por críticas. E claro que não atacaria aqui, dignos, e nem há razões para isso, o candomblé ou linhas semelhantes a esta, visto que eu mesmo sou filho de Oxalá. Tive a oportunidade de contar aqui para os senhores como eu descobri que era filho de Oxalá através de minha mestra em Cabala. Vou deixar esse vídeo aqui, que é um pouco mais antigo, nos comentários. Quando você terminar de assistir até o final este vídeo de agora, volte aqui no primeiro comentário e assista esse vídeo em que falo sobre isso. Comente lá e vamos lhe responder também na medida do possível. Mas vejamos, dignos, que uma das razões de eu utilizar sempre branco, então todo o meu guarda-roupa é absolutamente branco, né, com exceção de acessórios, de sapato, de cinto, mas eu só uso roupas absolutamente brancas. Também há outras razões, mas também é justamente por ser filho de Oxalá. É uma espécie de voto e de conexão com aquilo que chamo com a cor da sorte, ou a cor pessoal, a vibração, a sintonia pessoal. Portanto, tenho e temos aqui neste canal o máximo de respeito por esta linha, assim como também temos pelo espiritismo. Entretanto, existem sim 5 elementos fundamentais que afastam o espiritismo kardecista da espiritualidade do candomblé. E vamos refletir sobre isto agora. Sejam muito bem-vindos, portanto, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 430. 430º, 30º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você efetivamente colaborar. Se inscreva em nosso canal, ative o sino e deixe aqui nos comentários a seguinte frase e afirmação da nossa energia de agora. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E vamos responder os senhores particularmente na medida do possível. E o primeiro dos 5 elementos dignos que distancia o espiritismo codificado por Allan Kardec do candomblé é a própria origem. Vejamos que enquanto o espiritismo ele é uma doutrina filosófico-religiosa de natureza também científica, ao menos se propõe a isto, racional, nasceu em meados do século XIX em Paris, França, numa cultura europeia um tanto quanto mais erudita. O candomblé, por sua vez, é uma religião de natureza predominantemente brasileira, ou seja, o candomblé não é propriamente uma religião africana, embora tenha aí as suas raízes e as suas inspirações. Não existe, portanto, apenas um único candomblé. Em realidade,
pelo contexto dos indivíduos que foram escravizados à época ainda da construção do Brasil colonial, o que ocorre é que existiu uma miríade de diferentes culturas que foram se mesclando por força das circunstâncias, dando nascimento, portanto, a um aglutinado, um amalgamado de culturas e de misticismos, de superstições, de cultos reais que, de fato, foram se mesclando até dar nascimento, dentre outras coisas, também ao próprio candomblé. Portanto, o contexto cultural, o contexto religioso, o contexto místico e social de nascimento do espiritismo e do candomblé são absurdamente diferentes, e isto de fato vai também trazer um certo antagonismo. Tanto é assim que o próprio Allan Kardec também vai ter uma visão tanto quanto deturpada, para não dizermos preconceituosa e racista, que menosprezava também a cultura negra, embora ele não conhecesse especificamente o candomblé. Vou deixar um outro vídeo aqui, num outro comentário aqui abaixo, depois você assiste, em que eu falo sobre isso, o racismo presente nos livros, nos escritos de Allan Kardec. Aí eu vou pontuando um a um como que ele tinha essa visão à sua época, um tanto quanto mais racista. O segundo elemento que separa, mas ao mesmo tempo unifica o espiritismo kardecista do candomblé é a mediunidade. Vejamos, dignos irmãos e irmãs, que tanto o candomblé quanto o espiritismo de Kardec vão fazer uso e vão estimular o desenvolvimento da mediunidade, mas há uma diferença substancial, porque no primeiro caso dos kardecistas, a mediunidade ela se presta a trabalhar com espíritos de pessoas desencarnadas, predominantemente, enquanto que no candomblé a mediunidade vai se prestar a trabalhar com forças personificadas da natureza, algo muito próximo do que Gustav Jung, o discípulo dissidente de Sigmund Freud, chamava de arquétipo. Estas forças da natureza especificamente não são seres humanos, é algo um tanto quanto maior que isto e está muito próximo do que nós chamamos de deidade. Então, o kardecismo, a mediunidade kardecista e espírita se conecta com humanos desencarnados, enquanto que a mediunidade no candomblé se conecta com divindades. E o terceiro elemento, dignos, é a utilização da magia. Vejamos que enquanto no espiritismo de Kardec se dá maior ênfase ao desenvolvimento moral, à prática da caridade, à mediunidade como ferramenta de auxílio ao próximo e ao estudo um tanto quanto mais racional e por vezes numa linguagem mais científica, no candomblé a mediunidade também vai se desaguar nisto que nós podemos chamar de magia, ou numa visão, numa prática mais utilitarista das capacidades espirituais. No candomblé vão existir diferentes rituais de limpeza, rituais de bênção, de aberturas de caminho, de conexão do indivíduo com aquilo que ele deseja e também de utilização de rituais mais ou menos místicos, mais ou menos superficiais, mais ou menos religiosos, no sentido de elevar o indivíduo a patamares de melhora de vida. São contextos e são culturas diferentes. O espiritismo vai renegar este aspecto da própria magia, enquanto o candomblé vai abraçá-lo como um todo e utilizá-lo com grande frequência. O ponto de número 4 está conectado ao culto aos orixás. Vejamos que, enquanto no espiritismo kardecista se presta algum tipo de louvor, ou melhor dizendo, de honra, a determinados mestres, como a figura de Jesus, não há especificamente um culto ritualístico ou religioso, e muito menos se fica cultuando os espíritos desencarnados, visto que eles são mais racionais. Enquanto que no candomblé, sim, existe um culto extremamente religioso e ritualístico, mas não de seres humanos desencarnados, mas destas que nós chamamos de forças da natureza ou de forças arquetípicas. Existe um culto ao que chamamos de divindades orixás, e estas divindades orixás se sobrepõem ao próprio humano e são colocadas nos itãs, nas lendas da criação, como sendo justamente os elementos criadores da própria humanidade.
E por fim, de número 5, e talvez o ponto mais polêmico, e vamos fazer um vídeo sobre isto futuramente, é o sacrifício de animais. Vejamos, dignos irmãos e irmãs, que o Espiritismo vai rejeitar não apenas a utilização de roupas especiais, de rituais especiais, de uma linguagem especial, mais ou menos mágica, como também vai rejeitar em absoluto o sacrifício de animais. Já no candomblé, ou na grande maioria das linhas de candomblé, porque existem diferentes linhas, sim, vai se aceitar, se estimular e frequentemente se utilizar do sacrifício de animais, no sentido de cultuar os próprios orixás e para também executar certos rituais de magia, de limpeza, de aberturas de caminho, de conexão e de iniciação. Caso você considere interessante que falemos aqui em nosso canal sobre o ponto de vista Rosa Cruz para o sacrifício de animais, deixe aqui nos comentários e nós faremos brevemente. Vejamos que o candomblé tem uma linguagem mais ritualística e iniciática, enquanto que no espiritismo a linguagem ela é mais racional e filosófica. Estas são basicamente as diferenças entre um e outro segmento. Voltaremos a este e a outros assuntos semelhantes futuramente. Paz profunda.